Oi, eu quero começar esse vídeo com uma pergunta muito simples. Você sente que nos últimos tempos você viveu ou você esteve sempre assistindo como os outros vivem? Porque se tornou muito comum que ao invés de viver, a gente escolha assistir como o outro vive. Na última semana, eu levei um susto enorme. Por motivos pessoais, eu precisei resetar o meu telefone, né? Então ele voltou aos padrões de fábrica. Então, algumas coisas que estavam desativadas no meu telefone, por algum motivo, ficou ativada, e uma delas foi a notificação do tempo do uso de tela, da minha exposição ao ecrã. E eu fui notificada que na última semana o meu tempo médio diário de uso de tela havia sido de 9 horas e 58 minutos, se eu não me engano. Quase 10 horas. E eu fui apanhada por um susto muito grande, porque eu já tinha a ideia que o meu uso de tela ele era exacerbado. Mas quando eu visualizei aquilo, eu pensei, meu Deus, eu tô passando a metade do meu dia na frente do telefone, assistindo como os outros vivem. E aquela notificação foi a resposta de muitos questionamentos que eu havia feito na minha vida nos últimos tempos. Questionamentos do porquê que eu não sentia mais prazer em fazer coisas que antes pra mim eram tão satisfatórias, como ler um livro. Do porquê eu estava sempre tão cansada mentalmente, mesmo quando eu não trabalhava. Porque que chegava no final do dia, a minha mente estava tão sobrecarregada. Do porquê eu não conseguia mais experimentar o tédio. Então, qualquer coisa, por exemplo, se eu chegasse no consultório e demorasse a minha consulta, eu precisava estar o tempo todo consumindo algum conteúdo para que aquela espera ficasse menos custosa. E principalmente o porquê que a minha atenção ela tinha sido tão prejudicada, sabe? Eu vejo muitas pessoas falando, na verdade eu acho que se tornou um termo muito popular falar que tem TDAH, né? Então todo mundo tem TDAH. Ai, porque é o meu TDAH, é o meu TDAH. Só que na verdade, gente, eu acho que a maioria das pessoas que falam isso entraram nessa questão de se pegar uma pessoa mais desatenta e não entender o porquê. E hoje eu entendo que o uso de tela, o uso excessivo de tela, ele contribuiu para que eu me tornasse uma pessoa desatenta. Então, eu chegava nos locais e eu não conseguia ver uma placa que estava ali escrita, não me dizia nada, porque eu estava o tempo todo com o telefone na mão, assistindo um vídeo atrás do outro. Então, mesmo quando eu estava fazendo as minhas coisas básicas, comuns e rotineiras, lavando uma louça, o telefone estava na minha frente passando um vídeo aleatório. Dobrando as minhas roupas, organizando meu guarda-roupa, o telefone estava ali posicionado, assistindo um vídeo, arrumando o meu cabelo. Então, eu nunca estava no momento presente. Eu estava fazendo as coisas no automático, enquanto a vida de outras pessoas passavam na minha frente. E aí, com a vida de outras pessoas passando na sua frente, não tem como você fugir da comparação. E eu me tornei uma pessoa invejosa. É difícil admitir, as pessoas não admitem isso, mas eu me tornei uma pessoa invejosa. Eu olhava para a vida das pessoas e pensava, mas como que essa pessoa com essa idade conseguiu conquistar tantas coisas e eu não? Se eu sempre me dediquei, se eu sempre fui isso, se eu sempre fui aquilo. A comparação, ela te leva para a inveja. E esse é um sentimento horrível de se sentir. A comparação não é simplesmente você olhar a vida do outro e falar, nossa, eu também queria ter. A comparação te traz esse sentimento ruim, que podemos nomear como inveja. Que é quando você vê a vida de alguém e você queria viver aquela vida. Entendeu? E eu nunca me senti confortável nessa posição. Não era uma escolha. Era um condicionamento que eu estava vivendo pela maneira
com os quais eu organizava o meu modo de vida. Então, o meu modo de vida estava organizado da seguinte maneira: acordar, conferir o telefone, escovar meus dentes com o telefone na mão, vendo alguma coisa, tomar o meu café com o telefone na mão, ir para a academia com o telefone na mão, assistindo algum vídeo, ou ouvindo músicas, ou sei lá, qualquer coisa, mas sempre com o telefone na mão. E isso justifica esse meu uso excessivo de tela de quase 10 horas, porque eu tava o tempo todo com ele na mão. O restante do dia era o momento que eu tava no trabalho. Então, eu só não estava usando o telefone porque eu estava trabalhando. Porque se eu estivesse com esse tempo livre, provavelmente o que eu estaria fazendo é usando o telefone. E aí, eu pergunto pra você, como é que você está organizando o seu modo de vida? Quando você não está fazendo aquilo que é obrigação, que é o seu trabalho. Quando você está na sua casa, com a sua família, ou só com a sua própria companhia. Você está vivendo ou você está assistindo como os outros vivem? E eu decidi viver e eu fiz um propósito de sair das redes sociais. E é muito engraçado porque automaticamente quando você desativa as suas redes sociais, algumas pessoas, por exemplo, o WhatsApp eu continuo utilizando, porque o WhatsApp é um meio de comunicação que eu tenho. Eu moro em outro país, eu preciso falar com minhas irmãs que moram no Brasil, eu preciso falar com meu pai, então eu preciso usar. Mas eu entendo que o WhatsApp não entra aí na minha questão do meu tempo de tela, porque não é lá que eu ficava. E aí as pessoas vêm no seu WhatsApp e perguntam: eu não tô achando o seu Instagram, eu não tô te vendo no TikTok, aconteceu alguma coisa? Porque é tão normal e comum você estar ali, que aí as pessoas começam a sentir a sua falta. Então, é uma outra coisa. Às vezes você pergunta: mas fulano nem pergunta como eu tô. Fulano não precisa perguntar como você tá. Ele tá vendo a sua vida o tempo todo nas redes sociais. Ele tá vendo que você tá ali. Ele tá vendo que você posta que você fez um bolo, que você fez um pão de queijo, que você fez uma viagem. Então você tá bem. Então pra que ele vai te perguntar? E vice-versa. Você vê a vida de todo mundo, só que você não tem contato com as pessoas, sabe? O seu contato ele vai diminuindo automaticamente. Porque a sua cabeça entende que você já tem informação sobre aquela pessoa. Você já sabe como que ela tá. Qual que foi a última vez que você parou para mandar uma mensagem para um amigo seu e perguntar: oi, tudo bem? Como tá? Como vai a vida? Como tá acontecendo as coisas? Como tá a sua família? Você sente que não precisa, porque você tá vendo a vida da pessoa através da tela. Então, isso estava me acontecendo o tempo todo. E aí, quando eu decidi desativar todas as redes, chega a ser engraçado que o seu dedo, ele procura automaticamente os aplicativos. Então, automaticamente, quando eu abro o meu telefone, o meu dedo procura o Instagram, o TikTok. E aí, algumas vezes, o meu dedo acaba por abrir aplicativos outros, né? Outros aplicativos que estão ali naquele lugar, que ficava o Instagram, que ficava o TikTok. E é muito engraçado, porque eu penso: mas o que eu tô procurando aqui no telefone? E o que eu tô procurando são as redes sociais. Mas não porque eu queria ver alguma coisa em específico. É porque o meu cérebro já tá acostumado a abrir as redes sociais em qualquer momento de tédio que eu tenho. Então a gente não experimenta mais o tédio. E é por isso que quando nós estamos num restaurante, sentado numa mesa, esperando a nossa comida, ao invés da gente interagir com quem está do nosso lado, a gente está assistindo a vida de outras pessoas na rede social. É por isso que quando a gente vai no médico esperar por uma consulta, ao invés de você estar ali focado no que você precisa falar, sobre o que vocês vão conversar, você está assistindo a vida de outras pessoas na rede social, ao invés de focar no seu problema atual. É por isso que você sente que você não tem tempo
para organizar o seu quarto. É por isso que você sente que você não tem tempo para preparar um lanche diferente para levar para o seu trabalho. É por isso que você sente que você não tem tempo para ir caminhar, não tem tempo para fazer atividade física. Porque o tempo que você tem, você está passando nas redes sociais. Você não está vivendo, você está assistindo como outras pessoas vivem. E ser confrontado com isso, às vezes, é muito difícil. Porque muitas vezes outras pessoas falam isso com você e você fala, não, eu não uso tanto assim. Eu tô aqui porque eu tô esperando tal coisa. Você sempre tem uma desculpa, né? A gente sempre tem uma desculpa. Eu me recordo de um dia que eu tava na casa do meu ex-namorado e é um dia que eu tava bem ansiosa, assim, e eu lembro que ele me falou, mas isso aqui, ele pegou o telefone, mas isso aqui contribui pra sua ansiedade. E eu falei, não, eu não uso tanto assim, eu tô usando porque nós estamos no final de semana, a gente não tava fazendo nada, eu tô aqui vendo tal coisa. Então, assim, a gente tenta fugir da verdade. E eu não sei se você tá vivendo ou assistindo como os outros vivem, mas eu quero que você faça agora um exercício de pensar nos últimos dias. O que você fez porque você realmente gosta de fazer? Quais foram as atividades que você realizou que te trouxeram satisfação? Que no final do dia você pensou, foi muito bem feito. Isso além do trabalho que a gente faz como obrigação, né? Às vezes você quer aprender uma língua nova, mas você não consegue se concentrar para aprender, porque ao mesmo tempo que você está estudando, você está vendo um vídeo engraçadinho do lado. Então, o que é que você fez de satisfatório nos seus últimos 5 dias? Não vamos muito longe. O que é que você fez? Você assistiu um documentário que você gostava de assistir? Esteve com a sua família? Conversou com alguém da sua casa, olhando olho no olho, sem estar no telefone? Leu a página de algum livro que você gostava ou gosta e sentiu prazer nisso? Qual foi o vídeo mais longo que você assistiu? Porque tá aí. Nós estamos acostumando o nosso cérebro com a dopamina barata. É muito complicado hoje em dia a gente assistir um vídeo de mais que 2 minutos sem colocar ele na velocidade 2. É muito complicado. Ou você não vai assistir esse vídeo todo, ou você vai adiantar para ver o final. Porque o pico de dopamina que nós estamos acostumando o nosso cérebro não é comum. E a gente não vai encontrar isso em nada mais no nosso dia a dia. Então é por isso que a gente está tão preso nas redes. Porque o nosso cérebro está o tempo todo buscando a recompensa barata, aquela recompensa imediata, o prazer imediato, um vídeo atrás do outro, você vê e vai e quer ver o outro, quer ver o outro. Por quê? A dopamina está agindo. Então, gente, é fazer o exercício de pensar na sua vida. Por que às vezes a gente sente que a nossa vida tá tão para trás? É porque a gente não tá cumprindo com os nossos compromissos, sabe? Eu sei que eu tenho que estudar para passar na autoescola. Eu sei, mas eu tô cumprindo esse compromisso comigo? E aí quando eu vejo alguém que foi aprovado na autoescola, eu penso, poxa, eu também queria. Eu sei que eu tenho que aprender outra língua. Mas aí eu vejo uma outra pessoa que disse que aprendeu uma outra língua em 3 meses. Eu penso, poxa, eu também queria. Mas ao invés de você estar vivendo esses processos, você está assistindo os outros viverem. E você está a tempo ainda de encerrar esse ciclo, né?
Enquanto a porta que se fechar não for a porta do caixão, a gente tem tempo de ser tudo aquilo que a gente quiser. Eu acho essa frase magnífica. Enquanto a porta que se fechar não for a porta do caixão, você ainda tem tempo. Então talvez os 3 últimos anos da sua vida você passou sobrevivendo, sem planejamento, sem aproveitar o seu tempo, sentindo que os dias estão cada vez ficando menores. Mas isso foi até ontem. A partir de hoje, você vai organizar a sua rotina, você vai cumprir os seus compromissos com você. Quando o seu despertador tocar às 7 horas da manhã, você não vai colocar soneca, você vai levantar e vai fazer o que você precisa fazer da sua vida. Você vai cumprir os compromissos com você. E aí você vai parar de ver como os outros vivem, para começar a viver a sua própria vida. Porque você ainda tem tempo. E quando eu entendi isso, foi tão bom, porque eu entendi quem havia me roubado de mim. Existe um livro do Padre Fábio de Mello, que é um livro muito bom, inclusive eu indico esse livro. Eu já li, quero voltar a ler, porque eu sempre fiquei com esse questionamento. Quem me roubou de mim? Quem me roubou da pessoa que eu era? E hoje eu entendo que fui eu que me roubei quando eu alterei as rotinas das coisas que eu gostava, quando eu deixei de ser a pessoa que eu era, querendo ser a pessoa que o outro é. E eu não vou conseguir. O que eu gosto de fazer tá aqui, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ler, eu gosto de saber sobre história, eu gosto de ir ao parque, eu gosto de fazer exercício físico. E não é que eu não tenha tempo, eu não estou tendo organização. E eu não estou dizendo que todas as pessoas têm o mesmo tempo. Não, cada um tem a sua rotina. Mas o que você faz com o tempo que te sobra é o que vai definir quem você é e quem você está se tornando. E eu quero me tornar a melhor versão possível de mim, com o tempo que ainda me resta. Eu não sei quanto tempo é, mas eu quero me tornar a melhor versão de mim. E esse fim de semana, eu vivi o fim de semana. Eu tive o fim de semana de folga, eu trabalho por turnos, e todas as vezes que eu tinha o final de semana de folga, todas as vezes que eu tinha o final de semana de folga, eu sentia que ele passava muito rápido, que não dava tempo de fazer nada. E esse fim de semana eu fiz tanta coisa. E aí, eu tomei um banho depois que eu cheguei. Fui ao parque com as amigas. E eu tomei um banho depois que eu cheguei. E eu deitei ali, eu olhei no telefone, 9h30. Eu falei, eu vou conseguir dormir às 10 horas. E isso vai facilitar com que amanhã eu consiga levantar às 7 da manhã. Para as 8 da manhã, eu estar lá fazendo meu treino. E foi tão satisfatório ver que eu tinha feito muitas coisas no meu final de semana. Fui à missa, vi as minhas amigas, tive um tempo só comigo no parque lendo. E organizei o meu quarto. E mesmo assim, quando eu deitei na minha cama, eram 9h30 da noite. E aí eu pensei, que fim de semana que foi longo. Mas os fins de semana são todos iguais. São 2 dias, sábado e domingo. Então, o modo como você está organizando a sua vida é você decidir se você vai viver ou vai assistir os outros vivendo, é que vai decidir a qualidade dos seus dias. Então, esse talvez seja um convite para você deixar um pouco as redes sociais, o consumo de vídeos rápidos, a dopamina barata, e começar a construir uma vida em que você se sinta confortável em viver.
leia mais, converse mais com as pessoas que estão ao seu redor, sem estar com o telefone na mão, olhando nos olhos delas. Pergunte para um amigo se tá tudo bem. Não porque você viu um stories dele no Instagram, você já vai se convencer que tá tudo bem com ele. Porque aquilo ali, gente, é só um segundo da vida da pessoa. Será que tá bem mesmo? Porque eu já tive momentos que eu estava de arrasta mesmo. Estava de rastos. E postei stories como se tivesse tudo bem. Então será que tá tudo bem com as pessoas que você ama? Será que tá tudo bem com você? Você já parou para refletir como você tem andado nos últimos tempos? E esse é um convite a você voltar para o momento atual da sua vida. Quantas vidas você vive em um só dia? Você vive a vida da blogueira que está construindo a casa, da blogueira que está tendo filho. Você vive a vida da blogueira que é fit, que está competindo. Você vive a vida das pessoas que estão passando por momentos muito difíceis e você pega aquele sentimento, internaliza para você. Tudo bem a gente se compadecer com a dor do outro, mas a gente está vivendo a vida de outras pessoas e não a nossa própria vida. A gente está sentindo pena de pessoas que a gente nunca viu na nossa vida, mas a gente não sabe como que tá a nossa própria família dentro de casa, ou é apenas uma mensagem de distância. Eu decidi que eu não quero ser mais essa pessoa que vive por viver. Eu quero ter propósito. E ter propósito, encontrar o seu propósito é um caminho. O propósito, ele vem no caminho. Eu até acredito que o propósito, ele não seja o seu destino, ele é exatamente a caminhada, sabe? E aí, para esse vídeo não ir para outros temas, que eu tenho muitos outros temas que me impactam muito, eu vou deixar apenas essa reflexão para você aqui no final do vídeo. Nos últimos 5 dias, você viveu ou você assistiu como os outros vivem? Reflita. Um beijo e até o próximo vídeo.